A paz de Cristo a todos vocês. Hoje nós faremos a nossa primeira revisão da Escola Bíblica. E para começar, eu quero que você pegue em mãos a sua revistinha, certo? E vamos iniciar falando da primeira lição. Nós vimos aqui que ela fala sobre o primeiro homem, fala sobre Adão. E fala sobre a criação da raça humana. E existem alguns aspectos interessantes que eu queria tratar com vocês hoje mesmo. O primeiro aspecto destes seria que o homem ele foi criado logo após os céus, a terra e tudo que neles há. Ou seja, depois da criação dos anjos, dos céus e depois de tudo que há na existência terrena até hoje, tirando o ser humano, foi criado antes do homem. E o homem ele tem a diferença dos animais porque ele foi criado direta e pessoalmente pelo próprio Deus. Então isso é uma diferença crucial também na criação do homem, certo? E isso a lição 1 ela vai retratar. Além disso, é importante estudarmos a criação do homem, a raça humana, segundo a doutrina cristã bíblica, que é basicamente o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, e encontramos nas Escrituras no Antigo e no Novo Testamento. O homem ele veio ao planeta para glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Então são 3 pontos principais na criação do homem. Passemos então para a lição número 2. A lição número 2 ela se intitula A Criação de Eva, a primeira mulher. Primeiro vamos saber o que podemos dizer quanto à formação de Eva. Sabemos que a formação de Eva ela foi um ato particular do Pai Celestial. A formação da mulher já estava nos planos de Deus antes mesmo da criação do próprio homem. O homem e a mulher foram criados em conjuntos para a perpetuação da espécie humana, sendo esta impossível sem a presença dos dois. E Deus viu isso, se compadeceu do homem que antes vivia só, e do homem, da costela do homem, através de um procedimento cirúrgico, ele criou a mulher. Então, a tarefa da mulher como esposa e mãe é ajudar o esposo com os conselhos sábios, com suas orações e com o seu trabalho. A missão da mulher como mãe é direcionada também pelo marido a atuar como uma real educadora de seus filhos, aquela que realmente vai edificar o seu lar, aquela que de fato ela vai dar vida àquilo que já existe dentro de um lar. Então ela vai ser aquela que vai ser a seletiva da relação, aquela que vai ser responsável por realmente estar a par da organização de todas as coisas que regem o gerenciamento geral de algo. Qual o lugar que a mulher então ocupa na igreja? Ao lado de seus maridos, as mulheres são uma forte ferramenta para alcançar a maturidade cristã, tanto dentro de casa, se relacionando com seus maridos e dando exemplo, como na própria igreja, porque as mulheres elas são de fato uma força da igreja, sem as quais a igreja de fato pereceria. Sem o homem e sem a mulher, a igreja não seria igreja. Então, os dois exercem papéis fundamentais dentro do crescimento de um ministério, o ministério de Jesus Cristo. Vale salientar que a importância da mulher é muito grande. Se por um lado a primeira mulher ela proveio do homem, todos os homens e mulheres consecutivos ou conseguintes vieram desse primeiro casal, ou seja, vieram da primeira mulher. Vamos para a terceira lição. A terceira lição ela vai falar sobre a natureza do homem. Não tem como separar a natureza do homem da natureza do próprio Deus, porque o mesmo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então vamos falar um pouco também sobre a natureza do próprio Deus. João capítulo 4, versículo 24, fala um pouco sobre isso. E fala que Deus é um ser simples, que é composto unicamente de espírito. Lembre-se de um ponto importante que vai fazer toda a diferença no discurso. Um ser simples é diferente de um ser simplório sem importância. Um ser simples significa que é um ser formado de uma única esfera, ou seja, espírito. E vimos também que o ser humano
humano, ele é composto, porque ele apresenta 3 esferas ou 3 dimensões, que são o nosso corpo, ou a carne, a alma e o espírito. E sobre a alma e o espírito, a gente viu que eles não podem ser separados, a não ser pela palavra de Deus, que conhece o elo entre a alma e o espírito humano. O espírito humano, por ser um elo entre Deus e os homens, é o nosso ponto de comunhão e de conversação com o Pai Celeste. É por isso que, por exemplo, João, para receber as revelações do Apocalipse, ou do livro relatado de Apocalipse, ele é arrebatado em espírito e assim recebe as visões. Vamos agora falar da lição de número 4, que fala sobre os atributos do ser humano. Mas afinal, quais são esses atributos? O ser humano, ele é composto de espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Esses são os atributos do ser humano. Nessa lição, também vimos que a espiritualidade humana, ela existe e é justamente ela que faz com que o homem ele anseie por algo mais que muitas vezes ele não sabe o que é, quando na verdade é um anseio por estar perto do Pai Celestial, que também é espírito, como vimos de forma mais aprofundada na lição passada. Então, nós podemos ver uma percepção disso bíblica quando Paulo elenca isso com relação ao homem, aos atenienses em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 21 e 22. Com relação ao aspecto racional de Deus, nós podemos dizer que sim, ele é um ser racional. Isso é descrito mais claramente na Bíblia, em Isaías capítulo 1, do versículo 18 ao 20, quando o Senhor ele desafia o povo de Judá que outrora havia caído na apostasia. Então aqui fica bem registrado o aspecto racional do próprio Deus. O trabalho, então, é uma consequência do pecado? Não. A lição explica muito bem sobre isso quando fala que o homem ele foi feito para arar a terra, transformá-la, cultivá-la e multiplicar as coisas aqui já existentes. Então, o primeiro trabalho humano, ele não foi fruto do pecado, ele já existia antes do pecado e era praticado por Adão. Depois do pecado, o trabalho se tornou fundamental para a sobrevivência do homem. O homem precisaria trabalhar de forma maçante e não apenas para o desenvolvimento de suas próprias aptidões pessoais e também para o desenvolvimento e frutificação da terra. Não. Agora ele precisava ter um propósito maior do que isso.